Livro Sexualidade Infantil, por Samia Marsili. Introdução. O rei está nu. O tema de que falaremos nesse livro é bastante controverso. Nos últimos tempos, os noticiários têm trazido à tona muitas histórias de abuso infantis e pedofilia. Diante de tantas tragédias, como nós, pais, reagimos? Ficamos preocupados, pois é inquietante a ideia de os nossos filhos estarem em perigo. Por isso eu quero abordar as dificuldades que podem aparecer quando tentamos cuidar da sexualidade de nossos filhos. Existem duas maneiras pelas quais as informações do mundo exterior chegam até nós, por dois sentidos, pela visão e pela audição. As informações da visão vêm todas quase como um golpe. Quando subimos ao alto de uma montanha e de lá olhamos para as coisas que estão embaixo, abarcamos com a vista toda a paisagem e reconhecemos os objetos que a compõem. Se fixamos os nossos olhos em uma cadeira, também sabemos imediatamente qual é a sua serventia. O sentido da visão tende a ser menos enganoso conosco. É verdade que não conseguimos, num único olhar, ver todas as dimensões de nenhum objeto, porém podemos muito facilmente saber sua finalidade. Já o sentido da audição é um pouco diferente. Os sons que escutamos são emitidos por algo ou alguém. Muitos deles são apenas barulhos incompreensíveis, mas não é esse o nosso ponto aqui. Importa-nos aquilo que compreendemos racionalmente, as mensagens que nos são enviadas por interlocutores. Sempre confrontamos as coisas que outras pessoas dizem com os nossos pensamentos, percepções e lembranças. E as informações nunca são suficientemente claras para nós, diferente do que acontece com o sentido da visão. Durante as nossas conversas é comum, principalmente quando nós, mulheres, discutimos algum tema delicado, definirmos mentalmente o que vamos dizer ao nosso interlocutor sem nem mesmo terminarmos de ouvir o que ele tem a dizer. Fazemos isso o tempo todo. Para podermos escutar o que nos dizem, é preciso termos um coração receptivo e humilde. A humildade é a virtude que nos ajuda a saber exatamente o que somos e o que não somos. Uma pessoa que esteja consciente da própria inteligência, seja por ter conseguido passar em um concurso para a magistratura, por ser uma boa médica ou por qualquer outra coisa do gênero, não falta com a humildade ao dizer que é inteligente. Pelo contrário, é humilde ao reconhecer as capacidades que possui. Também é igualmente humilde alguém desorganizado que reconheça ter dificuldade com organização. A humildade consiste em reconhecermos os nossos defeitos e qualidades, sem os aumentar nem diminuir. Nesta obra, trataremos de vários assuntos já esperados, como a masturbação, a pornografia, o melhor momento para falar sobre sexualidade com o seu filho, a forma como isso pode ser feito e o que deve ser dito a ele. Para tanto, será necessário rastrearmos as origens das nossas ideias, fazendo algumas perguntas como essas. Quantas vezes já pensei no assunto da sexualidade? De onde vem a ideia de que devo ou não tomar banho com os meus filhos? De que modo formei minha concepção sobre os benefícios ou malefícios da masturbação? Qual é a procedência do meu pensamento de que todos os meus filhos homens
precisam ter várias parceiras antes do casamento? O que me fez pensar que os meus filhos têm de viver a castidade? Precisamos nos esforçar um pouco para chegar às origens das nossas crenças e opiniões. É importante que você reflita sobre a verdadeira fonte da ideia de que é bom para os filhos verem pornografia, ou de que o aborto e a mudança de sexo são coisas boas. As nossas convicções, que temos por certas e cuja origem julgamos ser as nossas próprias cabeças, vêm na verdade de outros lugares, de pessoas com quem conversamos, de livros que lemos e muitas vezes da mídia e das redes sociais, onde certas instituições internacionais as vinculam, sem que percebamos. Não faz muito tempo eu ouvi, por exemplo, um médico dizer que masturbação é algo comum em crianças a partir de 1 ano de idade. Um absurdo. Mas, na verdade, o tal médico estava simplesmente repetindo o que a Sociedade Brasileira de Pediatria prescreveu. Ele deve ter pego alguns dados ou isolado algo que tenha falado e então repetido, sem saber ao certo o que significa a masturbação ou se uma criança nessa idade de fato tem desejos sexuais. Isso é perturbador. Médicos, enfermeiros, professores e pais influenciam as mentes de adolescentes e de outros pais, professores e assim por diante. Falam de ideias cuja origem sequer conseguem imaginar. Pode ser que muitas das coisas que explorei aqui se choquem com as que você ouve e que são repetidas como ladainhas. Quero, portanto, que adote uma atitude de escuta e de espera e evite tirar conclusões antes de terminar a leitura, para só depois disso fazer a confrontação entre o que foi dito aqui e as ideias correntes em nossa sociedade. Se o que eu disser aqui for de encontro ao que você acredita ser o certo, peço que se acalme e que, diante da minha exposição, tenha a mesma atitude de intelectuais que investigam alguns assuntos. Faça o possível para se abster de preconceitos, meditar sobre o que está lendo, confrontar o que já sabe com o que está aprendendo e, por meio desse processo dialético, decidir no que acreditar e o que considerar verdade. Preciso que você esteja aberto à realidade. Boa parte do que vou falar ao longo desse livro é facilmente identificável na sua própria vida. Será necessário ter paciência para ouvir o óbvio, que mesmo assim precisa ser dito, porque muitas vezes é ignorado. De modo geral, não paramos 1 minuto sequer para pensar em sexualidade. Muitos dos meus leitores talvez estejam pensando nisso pela primeira vez em suas vidas. E, entre estes, muitos têm filhos já na idade em que é necessário conversar sobre o assunto. Gosto de lembrar aquela fábula da roupa nova do imperador. Neste texto fica evidente a incapacidade de vermos, dizermos e confessarmos o óbvio. Dificilmente conseguimos fazer isso, pois temos um sem número de ideias que nos impedem de enxergar com clareza as verdades ilutantes. No caso da fábula do rei, as pessoas temiam não ser consideradas inteligentes e perder seus empregos apenas por falar o óbvio. Foi assim até o momento em que apareceu uma criança que não tinha os mesmos impedimentos dos adultos para dizer as coisas como realmente as percebia. O rei estava nu. Antes de falarmos sobre sexualidade, recomendo que vejam o vídeo CNN Apple Age
"This is an apple, not a banana", que mostra como muitas vezes olhamos para o rei e vemos que ele está nu, mas não falamos nada por termos em mente outras coisas que nos dizem o contrário. Não, ele não está nu, mas sim vestido com uma roupa que só os inteligentes podem ver. Se eu disser que não estou vendo a roupa, dirão que sou burro e preconceituoso. A mesma coisa acontece com este vídeo, que é impactante apesar de sua simplicidade. Veremos, ao longo deste livro, como diversas vezes tentamos fugir da realidade dizendo: "É uma banana", quando na verdade precisamos conseguir dizer o que vemos com os nossos próprios olhos.